Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito e gostar do conteúdo, pode se inscrever, curtir o vídeo, deixe seu like, seu comentário, sua opinião. Eu vou ficar satisfeita em ler e também responder, caso seja necessário. Nesse vídeo eu quero abordar o assunto sobre a terceirização dos filhos. Primeiro eu quero explicar, o meu ponto de vista, o que é a terceirização dos filhos. A terceirização dos filhos nada mais é do que quando você precisa retornar para o trabalho após uma licença maternidade, se você for a mãe, ou o pai precisa voltar para o trabalho depois do nascimento dos filhos e precisa deixar esse filho numa escola, numa instituição educacional, ou com um parente próximo, ou com uma babá, da preferência de vocês. Quando você opta fazer essas escolhas por necessidade, porque você precisa do dinheiro, precisa do trabalho, para poder sustentar e manter a casa e o filho, ou porque você tem interesse em uma carreira profissional, seja você mulher ou homem. Hoje eu vou abordar aqui a questão da mulher, porque eu tô vivendo esse dilema hoje, Minha bebê tem 2 meses, mas eu já tô sofrendo antes dela nascer, eu já tava sofrendo com esse assunto, E lendo mais sobre a terceirização dos filhos, me coloca numa posição mais difícil ainda de escolha, porque deixar minha filha numa escolinha ou com uma babá ou com um parente próximo não é uma opção muito viável aos meus olhos, sabe? Hoje eu teria condições de ficar em casa, O meu marido ele tem um trabalho estável, O salário dele conseguiria manter a casa sozinho. Porém, pra mim é muito difícil aceitar esse negócio de ficar em casa, o marido ter que me dar um dinheiro quando eu precisar. Se um dia eu quiser dar um presente pro meu marido, eu tenho que pagar um dinheiro com ele, sabe? Essas coisas me fazem ficar muito pensativa, sabe? Porém, eu não consigo lidar ou trabalhar com a possibilidade de deixar a Eva com outra pessoa que não seja comigo, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida. Eu tava lendo sobre a terceirização dos filhos e assim, eu identifiquei na balança ali, que a gente tem que sempre colocar numa balança quando você vai tomar alguma decisão. E eu coloquei na balança e pra mim o lado negativo pesou mais que o positivo. O lado positivo que eu tenho identificado assim, vendo e lendo, é mais a verdade os pais colocando ideias na cabeça a fim de tentar diminuir a culpa que eles sentem por ter que deixar o filho com outra pessoa, e o meu filho, depois que eu coloquei na escolinha, ele consegue socializar mais, ele vai no colo de todo mundo. Ele pega na mamadeira agora, ele sabe pedir. Sem entender que isso é um desenvolvimento normal da criança. Então, se ela for na escolinha ou não, ela vai ter esse desenvolvimento. Mas meu filho aprendeu, ele nem chora mais quando ele tá com fome. E a pessoa não se dá conta de que isso é porque às vezes na escolinha ele chorou tanto, ficou horas chorando e não recebeu o amazinho. E às vezes ele ficou frustrado e aprendeu que chorar não vai adiantar. E quais as consequências disso pro futuro da criança, Que tipo de adulto ele vai se tornar, A minha mãe, ela criou a gente de uma forma muito independente. Então ela ensinou a gente assim a independência no máximo, sabe? Foi bom, foi muito bom, porque eu sou uma pessoa assim que eu não consigo ficar muito dependente dos outros, eu vou lá, eu me viro, eu me coço. Porém, também pesou de uma forma negativa, porque eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda quando eu preciso. Porque o meu subconsciente, ele aprendeu que não adianta eu pedir ajuda, que eu tenho que me virar sozinha. E isso também é maléfico, porque a gente cria problemas de ansiedade, problemas de pânico, Isso tudo a gente não entende, mas se for ver, é lá na infância às vezes que a gente acaba sofrendo isso. Sem contar que a terceirização dos filhos traz alguns malefícios do tipo, o que eu não quero que meu filho aprenda, que às vezes o outro vai ensinar, sem eu saber, sem eu perceber. Quando eu ver, nossa, mas meu filho tá fazendo isso, não, eu não sei de onde ele tirou essa mania. A gente não tá, a maior parte do tempo a gente tá trabalhando, e também existe a questão de que hoje a mulher ficar em casa e cuidar da casa, da família e dos filhos não é mais bem visto. Antigamente era um papel fundamental, Tudo bem que antigamente os maridos eles eram mais agressivos, sabe? Eles eram mais preconceituosos, a mulher ela era bem vista, Ficava em casa, cuidava da família, mas ao mesmo tempo os homens não respeitavam tanto as mulheres, Hoje os homens respeitam muito as mulheres, porém, quando a mulher opta por ficar em casa e cuidar da família e dos filhos, ela não é bem vista, ela é tipo, e largou a carreira por causa de um homem, e na verdade não, você fez por causa dos teus filhos. Porque não vale a pena, os filhos crescem e vão embora.
Então por que eu fiz filhos? Sabe? É uma coisa assim que as pessoas elas se dão desculpas que pra mim não fazem sentido nenhum. Eu tomei eu e meu marido, a gente tá junto há 15 anos. Meu marido sempre quis ter mais filhos do que eu, né? Eu demorei muito tempo pra querer ter filhos. E eu só tive filhos depois que eu falei assim, eu quero ter filhos. Porque a gente não pode fazer filhos com o marido, né? Porque eu sempre falava pro meu marido, eu não vou ter filhos pra depois eu deixar na escola, deixar com outra pessoa, deixar com a avó, deixar com a tia, né? Eu quero ter filhos pra mim aproveitar, pra mim criar eles, pra mim ver os primeiros passinhos, as primeiras palavras, a primeira engatinhada. Eu quero estar presente nesses momentos. E hoje, com a minha filha, algumas pessoas, antes de eu ter filhos, eu via alguns depoimentos, eu pensava, meu Deus, ter filhos deve ser um pesadelo, porque as pessoas sofrem, as mães reclamam, porque, ai meu Deus, eu morro, estou sofrendo, blá blá blá. E assim, é cansativo, é muito cansativo você cuidar de uma criança 24 horas por dia. Porém, quando você se entrega e você ama aquilo, não se torna um fardo. Pelo menos pra mim não é um fardo. Acho que isso também se deve ao que o meu marido, ele entende como isso é cansativo e ele me dá todo o suporte, sabe? Ele fica com ela quando eu preciso sair, preciso ir no mercado, preciso fazer alguma coisa. Tanto que no começo eu já introduzi mamadeira, chupeta nela. Então hoje ela toma peito, ela toma mamadeira, ela usa chupeta. Então é uma criança que se eu colocar na boca ela chupa, né? E foi bom porque me deu essa independência de eu poder deixar ela com o pai também. O pai também colaborar nesses momentos, né? E hoje também que se criou esse negócio de no hospital não deixa levar nem uma madeira, aí tem que dar na colherzinha pra criança não ter confusão de bicos. E eu acho que isso é muito, sabe? Não sei, é complicado. Mas é a minha opinião. Eu acho que é desnecessário esse negócio de você não oferecer outros meios da criança se alimentar, porque com medo da criança confundir. Não sei. Pode ser que ocorra, mas pra mim não foi a minha experiência. E assim, o feminismo ele teve um papel fundamental nessa questão de liberdade da mulher, né? A gente conseguiu votar, a gente conseguiu trabalhar fora, papapá. Porém, o feminismo também teve um papel importantíssimo na desvalorização da família e da mulher que opta por ficar em casa, porque hoje a mulher que opta por ficar em casa ela é mal vista. Você se sente mal. Quando eu penso assim, meu Deus, o que os outros vão pensar, né? Eu fico em casa o dia inteiro, pleno sexo, pleno ano 2023 agora, né? Eu vou ficar em casa o dia inteiro, as pessoas vão falar que eu dependo totalmente do meu marido, e é mal visto, é como se você já fizesse uma coisa errada. E na verdade, gente, é a base da sociedade, a família bem estruturada. E a família, para ela ser bem estruturada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amada, ela precisa ter todo um investimento de tempo. Coisa que a gente não consegue fazer trabalhando fora, porque que nem eu trabalho fora. Eu trabalho das 8 ao meio-dia e das 1 às 5. Aí eu não vou poder ficar com a Eva no horário do almoço, porque 1 hora de almoço pra mim é muito pouco. Eu levo 20 minutos de ida e volta ao trabalho e eu tenho 1 hora de almoço. Não tem como eu pegar ela, né? E daí eu vou ficar com ela só das 5 até a hora que ela vai dormir. Vamos dizer que ela dorme às 9 da noite. 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ficar 4 horas por dia com a minha filha acordada. Porque quando ela dorme, eu não tenho influência sobre ela. Como é que eu vou educar uma criança dormindo? Então, o resto do dia todo que ela fica acordada e ativa com outras pessoas. Será que isso é bom? Será que isso pesa realmente positivamente? Ai, a criança fica muito independente. Será que uma criança que ela não consegue nem pedir socorro, nem falar, ai, titia me beliscou, titia me judiou? Por que a gente vê tantos casos de creche que judiam das crianças e demora tempos e anos? Porque as crianças não conseguem nem falar como que elas vão pedir socorro, né? E às vezes elas pedem socorro através da mudança de comportamento, mas como os pais ficam tão pouco tempo com as crianças, eles não conseguem nem demoram para identificar uma mudança de comportamento nas crianças também. Sabe? Então, assim, o mundo que a gente vive hoje é tão perigoso, tão cruel. E eu vou deixar minha maior riqueza com outras pessoas, sabe? Eu entendo as pessoas que não têm mesmo outra opção. Mas quando eu tenho uma opção e eu opto por não deixar minha filha com outra pessoa, não faz sentido pra mim, sabe? Eu fiz esse vídeo mais como um desabafo, mais como um alerta, talvez, também pra você que às vezes tá se sentindo culpada de poder ficar em casa, mas aquele medo do que as pessoas vão dizer ou pensar, sabe?
E eu penso assim, a gente tem que colocar numa balança. O que é mais importante? O que é mais importante hoje? O que as pessoas dizem ou pensam de você? Ou a base da sociedade, que é a sua família, que ela precisa ser bem cuidada para você ter uma criação de qualidade dos seus filhos, sabe? Qual a influência que você vai ter nos seus filhos com 4 horas, ficando apenas 4 horas com seus filhos por dia, sendo que o mundo vai ficar muito mais tempo com eles? Vai ser a sua influência ou a influência de fora que vai ser maior sobre os seus filhos, sobre a criação dos seus filhos, sabe? Eu acho que é de pensar. Eu acho que a sociedade precisa repensar o que ela acha das mulheres que ficam em casa, pelo menos nos primeiros anos de vida dos filhos. Eu não digo que aquela mulher que a criança já tem 15 anos, né, já vai no jovem aprendiz e a mãe não quer voltar a trabalhar porque meu filho é totalmente dependente de mim. Não isso. Porque a gente tem que ensinar a independência para os nossos filhos, mas de uma forma saudável. A psicologia, ela dita que a formação de caráter de uma pessoa, ela se dá até os 7 anos de idade. Aí você tira uma criança de 5 meses e coloca nos cuidados de outras pessoas, de outra religião que a sua, porque, né, às vezes você vai querer criar seus filhos na sua religião, mas você coloca sob a influência de outra religião, de outra ideia, porque você coloca uma babá, por exemplo, ela tem uma outra forma de falar, uma outra forma de agir, de cuidar do que a sua família. A criança vai aprender o que a babá ensinar. Muito difícil ela ficar com você por 4 horas e querer aprender em 4 horas, sabe? E nessas 4 horas você ainda vai querer passar um pano na casa, vai deixar a criança sentadinha no sofá, passar um pano na casa, lavar uma louça, fazer uma janta. Você vai ficar 1 hora com a criança. Então, é sobre isso, sabe? O que você vai... Qual o poder que você vai ter sobre a criação dos seus filhos em relação ao tempo que você vai deixar ele fora? Eu acho que é uma coisa muito interessante da sociedade repensar o valor da mulher que fica em casa cuidando da família, quando ela tem essa opção, né? Outra coisa também que eu acho muito importante, eu nem ia nem comentar aqui nesse vídeo, mas acho legal, leis, por exemplo, eu quero, quando eu acabar minha licença maternidade, eu gostaria de pedir demissão do trabalho para ficar em casa com minha filha. Porém, eu não vou ter direito a minha FGTS, né? Não vou ter nenhum benefício, nenhum auxílio, né, para mim poder ficar em casa, pelo menos para minha filha completar 1 ano ou 2 anos. Eu acho que pelo menos se criassem uma lei que a mulher pudesse sacar o FGTS, né, quando sair da empresa por motivo de filhos, né, de licença maternidade, eu vou ter licença maternidade, quero pedir as contas, poder sacar esse FGTS para se manter ali alguns meses, né, para depois voltar ao mercado de trabalho. Isso também seria muito legal. É um apoio, né? Na verdade, é um incentivo para as mulheres que optam por ficar em casa, né? E eu acho que é muito interessante, porque a base da sociedade é uma família bem estruturada. E eu não sei qual a base de sociedade nós estamos criando com a terceirização da criação dos nossos filhos, né? Então é isso, gente. Esse é meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não quis ofender ninguém. É sobre isso mesmo. Se você tem condições de ficar em casa e não quer, sabe? É sobre isso que eu tô falando. Não tô julgando aquela mulher que não tem condições mesmo e precisa voltar pro trabalho, né? Então, assim, qual a sua opinião? O que você pensa sobre isso? Você acha que eu tenho razão? Que eu não tenho razão? Deixa aí no comentário, vamos conversar, vamos discutir sobre isso, né? Eu acho que esse é um assunto que precisa ser muito mais colocado em pauta do que vem sendo colocado, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like se você gostou, deixe um dislike caso você não tenha gostado, né? Porque opiniões são para serem respeitadas, né? E é isso. Um beijão e até a próxima.